A nossa meditação de hoje será no capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus, o qual contém muitos ensinamentos práticos. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível, mas muito provavelmente esse vídeo ficará um pouco extenso. Eu pretendo primeiramente ler do versículo 1 até o versículo 15, então vamos fazer alguns comentários a respeito desse trecho, e depois iremos prosseguir numa segunda e numa terceira leitura. E eu peço que você esteja dando uma pausa nesse vídeo, para que você possa pegar a sua Bíblia, fazer a sua oração, e em seguida vamos para a leitura de Mateus capítulo 10, onde nos diz o texto sagrado. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E, quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E, se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E, se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Por enquanto, vamos dar uma pausa aqui, para que eu possa tecer alguns comentários. Primeiramente, eu quero lembrar que este relato da chamada dos apóstolos nós encontramos também nos demais evangelhos. E quando nós comparamos o início do capítulo 10 com Lucas capítulo 6, onde o Senhor Jesus está evidentemente também comissionando 12 dos seus discípulos para esta missão, nós percebemos um detalhe que não foi mencionado aqui em Mateus. E de fato é por isso que é importante nós lermos os 4 evangelhos, porque um complementa o outro. Nós encontramos em um evangelho algum detalhe que não é mencionado em outro evangelho. Isto porque às vezes há focos diferentes, objetivos diferentes em cada evangelho. E no evangelho segundo Lucas, no capítulo 6, versículo 12, nós encontramos na chamada dos apóstolos que antes desta chamada, o Senhor fez exatamente aquilo que estava Ele mesmo ensinando no final do capítulo 9. Vejam comigo Mateus 9, versículo 37. Então disse aos seus discípulos: a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. Evidentemente,
se o Senhor Jesus passou toda a noite anterior à chamada dos apóstolos no monte em oração, certamente o Senhor estava rogando ao Pai que lhe mostrasse quem, dentre os seus discípulos, dentre aqueles que o estavam seguindo, quem ele deveria comissionar para que estivesse pregando o Evangelho com poder para operar sinais e prodígios que viessem mostrar que o Senhor era com eles e que o reino de Deus havia chegado. Então, nós encontramos no texto paralelo em Lucas, e quando estivermos meditando nesse Evangelho, se Deus assim nos permitir, eu estarei falando de um modo mais preciso a respeito disso. Mas eu não poderia deixar de mencionar que aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou no final do capítulo 9 de Mateus, ele mesmo praticou. Isso é maravilhoso no Senhor. Tudo quanto o Senhor Jesus nos ensinou, ele mesmo nos deu exemplo, a começar pela oração. O Senhor Jesus orava muito, e que isso venha nos motivar a orar mais, para a glória de Deus. E então nós vemos que o Senhor deu a esses 12 autoridade, versículo 1, quando é dito deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. O termo em grego, traduzido aqui como poder, é o termo exousia, que significa autoridade. A autoridade sobre os espíritos imundos está em Cristo, não está em nós. Está no Senhor Jesus. Mas esta autoridade ele dá a quem ele quer. No versículo 2 é dito os nomes dos 12 apóstolos. Muito bem. Muitas pessoas pensam que o termo apóstolo, assim como o termo, por exemplo, presbítero ou diácono, ou mesmo pastor, seriam títulos, porém, na verdade, são funções, são atribuições para aqueles a quem o Senhor quer chamar para fazer a obra de Deus. Então, você perceba que aqui, primeiramente, nesse versículo, nós encontramos o termo apóstolo sendo mencionado pela primeira vez no Evangelho segundo Mateus. E como o Evangelho segundo Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, é a primeira vez que nós encontramos no Novo Testamento o termo apóstolo. E por isso eu quero aqui falar um pouco a respeito desse termo. O termo apóstolo, ele é uma palavra que não foi traduzida do grego, mas transliterada. É um termo que em grego é exatamente assim que se pronuncia e que significa comissionado. Então, se esse termo fosse traduzido, nós teríamos no versículo 2 escrito o seguinte: ora, os nomes dos 12 comissionados são estes. Então perceba que o termo apóstolo não é um título. Você não encontra em todo o Novo Testamento o nome de qualquer um dos apóstolos do Senhor, inclusive Paulo, sendo precedido pelo termo apóstolo. Ou seja, você não encontra escrito em nenhum lugar do Novo Testamento, você não encontra escrito, por exemplo, apóstolo Pedro, apóstolo João, apóstolo Paulo ou qualquer outro nome de apóstolo após o termo apóstolo. Por que isso não acontece? Porque o termo apóstolo não é um título, assim como você também não encontrará o termo diácono antes do nome daqueles 7 que foram designados para o serviço de atender as pessoas que precisavam, na igreja em Jerusalém, que precisavam de uma assistência de alimento, de alimentação, que hoje seria a ação social em muitas igrejas e a entrega de cestas básicas, E nós não encontramos, por exemplo, antes do nome Estevão, o termo diácono, diácono Estevão, ou do nome Filipe, que também era um dos 7 que foram designados para essa função, você não encontra antes do nome Filipe escrito diácono Filipe. E mesmo quando Filipe mais à frente é visto como um grande evangelista,
nós não vemos antes do nome Filipe o termo evangelista Filipe. Da mesma forma, não vemos o termo presbítero, que quando traduzido para o português é traduzido como ancião, nós não vemos o termo presbítero antes do nome de qualquer um daqueles que tenham exercido esta função. Então, o que hoje são títulos, é preciso que entendamos que, embora não seja errado nós chamarmos alguém pela função que exerce antes do seu nome, né? Então, por exemplo, diácono fulano de tal, ou evangelista cicrano, enfim, né? Ou mesmo pastor, né? Nós precisamos entender que, embora não seja errado nós chamarmos a pessoa pelo título, precisamos entender que aquele que recebe um título, ele precisa fazer jus à função que aquele título lhe outorga. Porque eu sei que hoje muitas pessoas estão buscando títulos e se esquecem que, na realidade, o que isto significa é que a quem muito é dado, muito se lhe requererá, como nos ensinou o Senhor Jesus. Portanto, não se iluda com essa questão de título, porque eu, por exemplo, não me importo se alguém não me chamar de pastor, se alguém me chamar apenas de irmão, eu não me importo com isso. Se me chamar de pastor, eu não vou também repreender, porque não está errado. Eu, de fato, exerço a função pastoral, mas é uma função, é um trabalho. Então, o termo apóstolo significa comissionado. Aqueles 12 receberam uma comissão, receberam uma missão que eles tinham que exercer e depois prestar contas com o Senhor a respeito da missão que lhes foi designada. Então, podemos aqui prosseguir. O que eu gostaria agora de comentar é o versículo 5 e 6, que diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ide antes. Importava que o evangelho começasse sendo anunciado aos judeus, primeiramente. Isso nós encontramos, por exemplo, em Lucas, capítulo 24, versículo 47. Vou ler aqui para você, onde diz assim, vou ler a partir do 46 para um melhor entendimento e vou até o 49. E disse-lhes o Senhor Jesus após a ressurreição: assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o que nós encontramos em Mateus 10, versículo 5, é o início do que está sendo dito aqui, explicado, melhor dizendo, pelo Senhor em Lucas 24, 47. Porém, o evangelho tem que ser pregado em todas as nações, mas tinha que começar por Jerusalém. E ele acrescenta: e destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, que é o Espírito Santo. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que acontece no livro de Atos, capítulo 2. Outra passagem que também nos lembra que deveria começar pela casa de Israel, mas depois seguir para todas as nações a pregação do Evangelho, está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8, onde nós encontramos o próprio Senhor Jesus ensinando o seguinte: mas recebereis o poder do Espírito Santo, e aqui o termo dunamis, é poder mesmo, não é autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então precisava começar por Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e depois ir até aos confins da terra. Louvado seja Deus que isso de fato tenha acontecido. Então, dito isso, no versículo 7, o Senhor diz: e indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Em algumas versões está escrito dizendo o reino dos céus está próximo. De fato, no grego, o termo traduzido aqui na ACF como é chegado significa está próximo. Mas aqui mesmo em Mateus, no capítulo 12, versículo 28, o Senhor Jesus diz o seguinte: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Bom, nesse versículo que eu acabei de ler, o termo grego significa é chegado, ou seja, o reino de Deus chegou. Porém, o Senhor menciona o reino de Deus chegou, se referindo a Ele mesmo. Em Mateus 12, 28, repito, ele diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Portanto, quando o Senhor Jesus ordena aos 12 que preguem, anunciem o reino de Deus com o termo está próximo, é porque Jesus havia chegado e estava ao alcance deles. Com a chegada do Filho de Deus, chega a nós o reino de Deus. Mas aqueles que estão distantes de Jesus, estão distantes do reino de Deus. Porém, eles precisam saber que podem se aproximar do reino de Deus. E quando entregam suas vidas a Cristo como seu único Senhor e Salvador, recebem o Espírito Santo e adentram no reino de Deus, fazem parte da família de Deus. Então, dito isto, podemos prosseguir. No versículo 8, o Senhor Jesus diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Esse mesmo poder que primeiramente o Senhor Jesus, ou esta mesma autoridade que primeiramente o Senhor Jesus deu aos 12, hoje é dada a qualquer um que nele crê. De fato, que crê realmente no Senhor, como nós encontramos em Marcos capítulo 16, versículo 17. Então, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Esse é o primeiro sinal mencionado em Marcos capítulo 16, versículo 17. Então é importante lembrarmos que aquilo que aconteceu localmente em Jerusalém, na Judéia, no que Jesus chama aqui de casa de Israel, agora pode acontecer globalmente por meio de todo aquele que crê no Senhor Jesus e que se enche do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para anunciar o reino de Deus que é chegado por meio de Cristo. No final do versículo 8, o Senhor diz: de graça recebestes, de graça dai. E nós percebemos que os apóstolos obedeceram esse mandamento do Senhor. Tanto é que em Atos capítulo 3, versículo 6, nós encontramos Pedro e João entrando no templo, se deparando com um coxo de nascença que lhes pede uma esmola, e Pedro e João diz àquele homem, ou melhor, Pedro, tomando a palavra, diz àquele homem: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem levantou e andou. Nós não temos prata nem ouro. Ora, se os apóstolos estivessem curando e ensinando em troca de dinheiro, eles teriam prata e ouro, eles estariam realmente ricos, né? Mas eles estavam se contentando em ter o que comer, em ter o que vestir, em ter onde morar.
Ninguém pode usar o evangelho para se enriquecer. Este é um pecado gravíssimo, e aqueles que fazem isso prestarão contas com Deus. Nós não temos que ficar falando mal de nomes de pessoas que fazem isso, porque o Senhor não nos ensinou a fazer isso. Mas, evidentemente, nós não devemos aprovar tais práticas. Aquele que prega o evangelho, aquele que se dedica à pregação do evangelho, como o Senhor chamou esses 12, para deixarem tudo e segui-lo, deixar o trabalho secular para fazer a obra de Deus, devem se contentar em ter o que comer, em ter o que vestir, em ter um teto para morar, ainda que esse teto não seja uma casa própria, porque nada trouxemos para esse mundo e nada iremos daqui levar, como nos ensinou Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, versículo 8, tendo que comer e vestir, estejamos contentes. Vejam o que diz o versículo 9 e 10. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. Ou digno é o trabalhador do seu alimento, ou digno é o trabalhador do seu salário, como está escrito em Lucas, capítulo 10, versículo 7. Qual é a paga daquele que prega o evangelho? É a alegria de servir o Senhor. E tendo que comer e vestir, estejamos contentes. E lamentavelmente nós vemos muitos hoje que querem enriquecer materialmente com a obra, inclusive cobrando para pregar, cobrando para ensinar. Não devemos fazer isso. Não devemos, eu não considero correto. Não quero aqui condenar nominalmente ninguém, mas eu não posso concordar com esse tipo de prática. Então, é errado aceitarmos uma oferta por termos ensinado alguém, por estarmos pastoreando uma igreja. Não é errado. Mas errado seria se nós quiséssemos enriquecer com isso. É muito importante compreendermos. Em Lucas 10, 7, esse mesmo versículo, que aqui está Mateus 10, versículo de número 10, em Lucas 10, versículo 7, você pode conferir que é exatamente o mesmo ensinamento, é dito, digno é o operário do seu salário, ou digno é o trabalhador do seu salário. E qual é o salário? Qual é a paga? É o alimento. É termos o que comer e vestir, como está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Ou seja, o Senhor está nos ensinando a confiarmos nele. Confiemos no Senhor. Ele proverá o nosso sustento, proverá a nossa moradia. Ele vai nos dar aquilo que for necessário para o desempenho da sua obra, porque Ele nos chamou. E Ele não vai nos desamparar. No final do seu ministério público, o Senhor Jesus olha para os apóstolos e lhes pergunta: porventura lhes faltou alguma coisa? E eles responderam: nada. E de fato é assim. Evidentemente, os apóstolos não estavam esperando enriquecer, mas não lhes faltou o que comer, o que vestir, e com isso eles estavam contentes. Então, porque a nossa alegria é servir o Senhor. Essa é a nossa paga. Prosseguindo, versículo de número 11. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Ou seja, não é para nós entrarmos na casa de alguém que rejeite o evangelho, que não concorde com a pregação da palavra, mas de alguém que se arrependa dos seus pecados e queira e se alegre em receber um servo de Cristo. E aí diz o versículo 12: e quando entrardes em alguma casa, saudai-a. Esta saudação era: paz seja nessa casa. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber,
nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Isto aqui que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, ou especificamente os apóstolos, fazerem: sacudam a poeira das sandálias quando saírem de uma cidade que rejeitou o evangelho, é porque aquela prática de sacudir a poeira das sandálias era uma prática que os judeus faziam quando retornavam de uma cidade pagã que eles tinham ido. Então, quando eles retornavam de qualquer cidade que consideravam pagã, inclusive Samaria, eles, ao entrarem no solo israelense, eles sacudiam o pó das sandálias, porque consideravam aquele solo sagrado. E o Senhor Jesus então está dizendo aos apóstolos que, mesmo dentro da casa de Israel, se alguma cidade rejeitasse o evangelho, rejeitasse a Cristo, eles deveriam sacudir o pó das sandálias para mostrar àqueles judeus que eles estavam agindo como pagãos, porque estavam rejeitando o Messias e aqueles a quem ele havia comissionado. Embora naquele momento ainda não estivessem anunciando a Jesus como o Cristo, como o Messias. Porém, este ensinamento aqui, ele é um ensinamento que permaneceu, está no Evangelho segundo Mateus e em outros evangelhos também, para servir de orientação àqueles que, cheios do Espírito Santo, iriam anunciar a Jesus como o Cristo, como o Messias. Então, prosseguindo aqui, a partir do versículo 16, vamos ler agora até o 23, onde nos diz o texto sagrado: E eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Vamos dar uma pausa aqui, eu tenho alguns comentários a fazer. É muito significativo que o Senhor Jesus não tenha nos iludido em relação à pregação do Evangelho. Se pregarmos o verdadeiro Evangelho, conclamando os homens à fé em Cristo e os chamando ao arrependimento de pecados como primeira evidência dessa fé, para que sejam transformados pela palavra de Deus e cheios do Espírito Santo, se pregarmos o verdadeiro Evangelho, confrontando os homens com seus pecados, evidentemente, nem todos receberão a pregação do Evangelho, embora Deus queira que todos sejam salvos, nem todos vão se arrepender. Alguns irão resistir ao Espírito Santo, que lhes convence de pecado, eles sabem que são pecadores, porque a palavra de Deus, operando em seus corações pelo Espírito Santo, lhes convence de que sim, eles são pecadores, mas nem todos atendem ao chamado. E, lamentavelmente, muitos resistem e se perdem. E, por conta disso,
é que o Senhor Jesus nos adverte que tais pessoas poderão nos perseguir, tentarão nos fazer mal e até mesmo matarão alguns de nós. E nós encontramos então o Senhor nos ensinando a sermos prudentes. E ele então aqui usa uma comparação com a serpente que é prudente. E se nós formos para Mateus, capítulo 7, versículo 24, nós encontraremos a mesma palavra traduzida como prudente, aqui em Mateus 10, versículo 16, nós encontramos também em Mateus 7, versículo 24, na qual o Senhor Jesus diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a primeira vez que esse termo aparece em Mateus, e evidentemente no Novo Testamento, é em Mateus 7, 24, onde o Senhor Jesus nos ensina que prudente é aquele que ouve o seu ensinamento e o pratica. Mas aqui ele compara a pessoa prudente a uma serpente. Por quê? Porque ele está nos ensinando que os filhos das trevas, porque a serpente ela é de fato uma ilustração das trevas, você sabe disso, né? A partir de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, é que assim como as pessoas das trevas, elas são sagazes, elas são cuidadosas em seus atos, nós não devemos ser ingênuos, nós devemos ser prudentes. Então, não deixemos a prudência ao nos entregarmos à obra. Não sejamos ingênuos. Então ele diz para sermos prudentes como as serpentes e, nessa versão diz, inofensivos como as pombas. Em algumas versões traduz simples como as pombas. O que esse termo grego, traduzido como inofensivo na ACF, e simples em algumas outras versões, significa no original? Significa puro, sem malícia. Então vejam, há um contraste aqui. Embora nós tenhamos que ter cuidado, né, ao pregarmos o Evangelho, por outro lado, nós não podemos ter malícia, nós não podemos maldar o que as pessoas estão fazendo, mas temos que ser prudentes no nosso agir. Então eu não tenho que desconfiar do meu semelhante, eu tenho que ter um coração puro, sem malícia, porém, ao mesmo tempo, eu tenho que ter a prudência de uma serpente, eu tenho que tomar cuidado, ficar atento e buscar, evidentemente, em Deus o discernimento para que eu não esteja caindo numa cilada. É disto que o Senhor está falando. Tanto é que, a seguir, nós vamos encontrar, do versículo 17 em diante, as orientações do Senhor. Eu não vou reler aqui, porque não é necessário, mas eu quero comentar no o versículo 20, onde o Senhor nos ensina a, quando formos presos e levados a alguém para respondermos a um interrogatório, que nós não venhamos estar preocupados com o que vamos falar, porque o Senhor nos promete aqui que o Espírito Santo vai falar através de nós. E ele chama aqui o Espírito Santo, que em Lucas 12, 12 é dito Espírito Santo, aqui em Mateus 10, 20 é dito o Espírito de vosso Pai, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus em nós. E nós encontramos a prática disso em Atos, capítulo 4, versículo 3, quando Pedro e João são presos e precisam então se explicar perante as autoridades. O texto diz em Atos 4, versículo 3, que eles responderam àquelas acusações cheios do Espírito Santo. E da mesma forma, Estevão, no seu discurso que culminou no seu apedrejamento, em Atos 6, versículo 10, é dito que os homens não podiam resistir à
sabedoria que o Senhor lhe dava, o enchendo do Espírito Santo. Então, nós encontramos aqui em Atos a prática disso que o Senhor, ou seja, o cumprimento dessa promessa que o Senhor deu, de que o Espírito Santo nos daria boca e sabedoria. Aleluia. No versículo de número 22, é dito que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Veja que interessante, não é dito o salvo irá perseverar até o fim. O Senhor poderia ter dito isso, que vocês serão odiados de todos por causa do meu nome, mas o salvo irá perseverar até o fim. Qual de nós sabe quem de fato é salvo e quem não é? Isto compete a Deus, que conhece o fim de todas as coisas. Nós que não conhecemos, a nós cabe perseverarmos, na esperança de que iremos perseverar até o fim, enquanto permanecermos em Cristo. Então, que venhamos permanecer em Cristo, porque se perseverarmos em permanecer em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, este caminho que é Cristo nos levará ao destino da vida eterna. Portanto, aquele que está em Cristo, aquele que permanece em Cristo, que é o caminho, enquanto neste caminho, se nele perseverar, se nele permanecer, está destinado à vida eterna. Ora, se eu deixar esse caminho, eu não terei mais o mesmo destino, porque só há um caminho que conduz à vida, e esse caminho é Cristo. Então, eu venho dizer isso porque nós precisamos vigiar em permanecermos em Cristo. Como o Senhor Jesus nos advertiu aqui, vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. De todos, em todos os lugares do mundo, haverão pessoas que vão odiar vocês porque vocês me amam. Mas perseverem em me amar, perseverem em me seguir, e vocês não deixarão de ser salvos. O amanhã só Deus conhece. Agora, por eu precisar viver esse momento presente, a mim me cabe que eu esteja vigilante, para que no meu agora eu esteja sempre em Cristo, vigilante, para não cair nas astutas ciladas do inimigo, para não recuar quando eu for confrontado a respeito da minha fé, mas que eu permaneça cheio do Espírito Santo, para que naquele momento da perseguição, no abrir da minha boca, não seja eu, mas o Espírito Santo me dando boca e sabedoria para poder responder aos acusadores. E o versículo de número 23, ele nos diz o seguinte, esse versículo aqui é muito polêmico. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Este versículo é polêmico porque algumas pessoas dizem que Jesus teria errado ao dizer que os apóstolos não terminariam de percorrer as cidades de Israel, não terminariam de pregar o evangelho em Israel sem que o Senhor voltasse. E aí é dito, sem que venha o Filho do Homem. Evidentemente, esse vir o Filho do Homem é a segunda vinda de Cristo. Porém, nós não devemos entender esse versículo dessa maneira. O modo como eu entendo esse versículo, eu já vou explicar para vocês. Este é um versículo que de fato traz essa acusação, e por isso é que este livro aqui, que é o chamado Manual Popular, eu acho que eu já mencionei sobre esse livro em algum vídeo anterior do comentário de Mateus. Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Aparentes Contradições da Bíblia. Ao mencionar Mateus 10, 23, ele dá explicações que, a meu ver, nenhuma delas está correta. Não que eu seja alguém mais sábio que aqueles que escreveram esse livro, mas as respostas, a solução
que é dada aqui não me satisfez. Tá? Aqui está Mateus 10, 23, nessa página aqui, se você puder ver, está escrito: Jesus prometeu voltar à terra durante o tempo em que os discípulos ainda estavam vivos? Problema: Jesus enviou seus discípulos numa missão e prometeu-lhes: não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Entretanto, é óbvio que nem ele foi ao céu e muito menos retornou antes de eles retornarem de sua viagem evangelística. Então, aqui está o problema. A solução que eles dão aqui nesse livro não me satisfez, e eu glorifico a Deus porque eu creio ter encontrado o verdadeiro sentido desse versículo, e creio que eu não tenha sido o único. Provavelmente outros irmãos em Cristo ao longo da história cristã já tiveram o mesmo entendimento, que é o que eu vou compartilhar com você agora. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui no versículo 23 não é que antes dos discípulos terminarem de evangelizar, né, de pregar o reino dos céus ou o reino de Deus em todo o território israelense, ele voltaria. Não é isso. Mas que dentro desse contexto de perseguição, o que ele está dizendo é que não haveria uma só cidade em Israel, e evidentemente no mundo inteiro, que deixaria de perseguir os cristãos antes da sua vinda. Então, como eu disse antes, em todas as cidades do mundo, a começar por Israel, haveriam pessoas, a começar pelas cidades de Israel, haveriam pessoas perseguindo os que pregam o Evangelho. Então, foi isso que o Senhor quis dizer com o versículo 23, que nós continuaremos sendo perseguidos até o retorno do Senhor, inclusive no território israelense. Esse é o sentido. Como esse vídeo já está muito longo, eu vou deixar para comentar do versículo 24 até o final do capítulo 10 de Mateus, num próximo versículo. Eu espero que esteja sendo edificante para você e que você não venha recuar, retroceder por ser perseguido, mas que você permaneça em amar o Senhor, porque aquele que ama o Senhor, esse é conhecido dele.